Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, Caminho para a Iniciação, né? E como todos os sábados nós realizamos, né? E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, né? Dizemos que este encontro é o caminho para a iniciação, justamente abrindo horizontes para que a pessoa siga o caminho da iniciação. Perfeito? Então, é o caminho da iniciação. E para o caminho da iniciação é necessário que a pessoa siga uma escola iniciática. E nós recomendamos, então, que quem quiser seguir o caminho da iniciação, então, comece a fazer os cursos da Sociedade Brasileira de Eubiose, que foi fundada pelo professor, o nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, está na tela. O início do curso peregrino, que é o curso preparatório, né? Início dia 19 de abril de 2021, agora, né? Segunda-feira que vem, a próxima segunda-feira, né? Então, os assuntos espiritualidade, autoconhecimento, iniciação e esoterismo, as inscrições estão abertas. Para mais informações e inscrições, então, as pessoas devem entrar em contato por e-mail de acordo com o seu bairro, né? Então, onde ela mora. Moca, então aí tem o departamento Moca, departamento Santana e departamento Sumaré. É isso? São os 3 departamentos que se uniram para fazer esse curso juntos, né? Então, para fazer a inscrição pela Moca, é moca@eubiose.com.br. E da mesma forma, santana@eubiose.com.br, e da mesma forma, pelo Sumaré, sumaré@eubiose.com.br. Então, aí está, dia 19, estaremos começando o curso peregrino. Eu devo dizer que existe o curso peregrino, depois nós temos mais 4 graus. O grau peregrino, mais 4 graus, fazendo 5 graus ao todo. Esses 5 graus são a fase preparatória para que o postulante à iniciação se torne membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Uma vez feito o peregrino, mais os 4 graus que se sucedem, os 5 graus, né? Então, a pessoa torna-se membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e passa a fazer parte do que nós chamamos de série interna. Então, a pessoa tem toda a possibilidade de participar das reuniões, rituais e todas as reuniões da Eubiose, etc., né? E, então, de maneira efetiva. E, mais do que isso, mais importante, a pessoa tem a possibilidade de estudar as revelações do mestre professor Henrique José de Souza, que evidentemente, as revelações só podem ser lidas por membros da Eubiose. E também todo o material disponível para esse estudo, né? Então, aí está o convite para todos, né? Dia 19 de abril, início do curso peregrino. E devemos dizer, então, que a eubiose, ela sempre baseia em 3 pontos fundamentais: o tempo, a escola e o teatro, né? O tempo significa, nós fazemos atividades templárias, agora de forma remota, né? Porque por questão da pandemia, do que nós estamos vivendo atualmente, né? E também os cursos, a escola, onde nós estudamos e passamos conhecimento, estudamos, meditamos sobre o conhecimento do conhecimento iniciático das idades, né? E o teatro, quer dizer, a aplicação prática daquilo que nós aprendemos no templo e na escola. Nós exercitamos no teatro. Então, isso aí o nosso mestre chama a tríplice iniciação eubiótica. E essa trilogia tem que ser obedecida para se fazer a iniciação, né? Isso é muito importante. Então, venham, todos que estiverem interessados serão bem recebidos, né? Eu quero também dizer, como eu sempre digo, todas essas lives, tanto do sábado como da terça-feira, realizada pelo canal 3005, estão disponíveis com gravações de vídeos, né? Para acessar, é só entrar no Facebook, no YouTube, acessar lá, canal 3005. Pronto, está disponível todos os vídeos decorrentes dessas reuniões que nós fazemos, né? E especificamente de sábado, eu disponibilizo também no meu canal
meu canal também, Filosofia Transcendental Cósmica, no YouTube. Para acessar esse canal, são 3 canais, tem dezenas e dezenas de vídeos, né? É só colocar no YouTube, entrar no YouTube e colocar lá assim, Walter Teixeira de Andrade. Vai aparecer tudo, então, está tudo, vai aparecer todos os vídeos, né, necessários, né? São horas e mais horas de vídeos para serem assistidos pelos nossos queridos irmãos. Bom, hoje nós vamos continuar a parte 2, justamente, do tema, né, que estamos apreciando, a missão cósmica de Jesus, o Cristo. A missão cósmica de Jesus, o Cristo. Parte 2. Eu devo dizer inicialmente que o nosso mestre, numa das suas revelações, né, para os discípulos, ele se refere a este fato, né, transcendental de Jesus Cristo, especificamente o Gólgota, ou seja, a crucificação. O nosso mestre diz, é o maior mistério que a humanidade tem para entender. Veja bem, o Gólgota é o maior mistério que a humanidade tem para entender. É claro que nós não vamos dizer aqui que nós estamos explicando tudo, não é isso. Porque nós, seres humanos, apenas entendemos uma fração desse mistério. É impossível, nós, como seres humanos, entendermos tudo. Impossível. Somente os mestres entendem. E nós, como estamos a caminho de uma consciência superior, né, pela nossa evolução espiritual, é claro que nós vamos entendendo cada vez mais, à medida que nós vamos evoluindo, fazendo a nossa transformação interna, né, no processo de autoconhecimento. Mas, de qualquer forma, não é isso? Nesses encontros, né, e pela biose, se não conseguimos entender tudo de maneira clara, de uma maneira como os mestres entendem, mas pelo menos nós estamos caminhando para entender esse processo, né? E o nosso mestre nos dá os mecanismos cósmicos que aconteceram na cosmogênese, antropogênese, que deram origem, resultaram nesse momento ímpar, que foi justamente a crucificação do Cristo. Então, nós vamos analisando o que aconteceu na época, a missão do Cristo, de uma maneira bem mais ampla do que aquilo que a religião afirma, né? Que a gente tem uma ideia, no sentido religioso, que Jesus Cristo veio fundar uma religião e fundou o cristianismo. Não é verdade, não é verdade. Aliás, na verdade, nem o cristianismo existe como religião, não existe. O que existe é o paulinismo. Isso nós vamos estudar também numa live posterior. Não existe o cristianismo, existe o paulinismo, ou seja, as ideias de Jesus, do Cristo, foram trazidas para o Oriente e divulgadas para os gentios, né? Tanto que Paulo é chamado apóstolo dos gentios, né? Então, isso aí, ele divulgou os ensinamentos de Cristo, mas dentro de um contexto pertinente ao seu entendimento e à sua missão. Ele teve essa missão. Tanto que os entendidos, e também eu concordo nesse ponto também, os estudiosos e tudo, que estudam, né, se referem a esse movimento que nós temos no Ocidente, não como cristianismo, mas como paulinismo. Paulinismo, ou seja, surgiu do trabalho de Paulo de Tarso. Então, definitivamente, Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio iniciar uma nova civilização, um novo estado de consciência da humanidade. E isso não é algo relacionado à Terra, simplesmente. Não. Este épico, nessa coisa transcendental que Jesus Cristo realizou, é um processo relacionado com a história do nosso sistema solar. Veja bem, não é só a Terra, não. A história do nosso sistema solar. E não só do sistema solar, mas de outros sistemas solares, porque nós estamos no 4º sistema evolutivo. Quarto sistema. O 4º sistema é o sistema solar, mas existiram outros sistemas anteriores, né? O 3º sistema, o 2º sistema, o 1º sistema. E depois existirão mais 4 sistemas, existirão o 5º sistema, 6º sistema, 7º sistema. São 7 sistemas evolutivos. Né? Então, mas o Jesus Cristo realmente é o fiel da balança, aquele momento exato onde todo aquele enredo, aquela história cósmica de cosmogênese e antropogênese ocorreu ali justamente naquela época em que ele viveu. É o fiel da balança. Agora, entender isso realmente é muito difícil. E ninguém entende. Não sou eu que falo. O nosso mestre diz, nenhum ser humano consegue entender com profundidade
o mistério do Gólgota. Nenhum ser humano consegue entender. Mas o nosso trabalho, através do processo da iniciação de autoconhecimento, é evidente, né? Nós estamos nos preparando, nos aprofundando, elevando o nosso padrão vibratório a fim de futuramente entendermos plenamente todo este cenário cósmico que aconteceu justamente na época de Jesus e que não se refere apenas àquele momento específico, mas sim, bem amplamente, se refere a 7 sistemas evolutivos. É uma coisa gigantesca, né, que nós estamos observando. Então, dito isto, nós vamos, então, fazer a continuação, né? Vamos continuando as nossas observações, né? Então, vamos ver lá. Continuando, aqui, vamos lá. Aqui, vamos justamente considerar o seguinte. Vamos considerar o seguinte. Um momentinho, por favor. Aqui. Um momentinho, por favor. Por favor. A parte 2, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, ótimo, está aqui. Um momentinho só, porque é muita. Um momentinho, por favor, por favor. Você quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa, por favor, disso que eu comentei, enquanto eu vou me direcionando aqui, por favor, Carlos, a respeito do que eu preciso me direcionar. Bom, falando um pouco sobre o tema de hoje, né, sobre a trajetória de Jesus, né, sobre todo esse mistério do Gólgota, né, como o professor Walter falou, é um mistério cósmico que envolve todo o processo de evolução da nossa quinta raça e da quinta sub-raça. Cristo, né, professor, ele funda a quinta sub-raça teutônica, né? Exato, ele fundou a quinta sub-raça teutônica. Foi iniciado com Jesus Cristo. Então, realmente é uma história muito profunda, né? Muito profunda. Então, vamos continuar. Eu já me localizei aqui, porque o assunto é muito vasto, né? Então, a gente tem que se localizar aqui para dar uma sequência correta. Né? Então, vamos continuar aqui. No cenário de Jerusalém, naquele tempo, não é isso? Estavam presentes a hierarquia remanescente, estava presente a hierarquia remanescente Atlante e a elite de Vaisvasvata. Então, veja bem, a elite, de justamente remanescente de Atlante e a elite de Vaisvasvata, aquela elite que foi trazida de Atlântida também. Estão presentes esses dois remanescentes, né? Também. O processo de lei, através de Yoshua era o nome de Jesus, né? Yoshua ben Pandira. O processo de lei através de Yoshua, sendo mental, só poderia ser entendido pela hierarquia caída vinda de Atlântida, presente na casa de Israel. Mas o entendimento não ocorreu. O projeto mental foi abortado e Yeshua foi condenado à crucificação. Veja bem, então, eu já estava adiantando isso. O projeto de Yeshua era mental, mas isso não foi levado avante. Isso. Porque ele falava para a casa de Israel. Somente a casa de Israel poderia entender o que ele estava falando, porque eles tinham posse do Antigo Testamento, de todo dos princípios de Moisés, de Abraão, etc. Só eles podiam entender. Os gentios, aqueles que eram pagãos, eles não podiam jamais entender isso. Né? Tanto que Jesus, como dissemos no encontro passado, Jesus disse para os discípulos: ide pregai para as ovelhas descarradas da casa de Israel, porque ele sabia que na casa de Israel estavam os remanescentes da queda Atlante. E depois, veja bem, olha só que interessante, Jesus pregou de forma mental, não foi entendido. Ele não queria que pregasse para os gentios, somente para a casa de Israel, aqueles que estavam preparados para entender. Com a morte, o desaparecimento da figura de Jesus do cenário, aparece a de Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso foi um eleito também da lei, ele foi colocado pela lei para fazer um trabalho específico. Só que Paulo de Tarso, para não se perder o trabalho, o que Paulo fez? Através de uma determinação da lei. Ele pegou aquele ensinamento mental de Cristo e deu uma roupagem emocional. Por quê? Porque a humanidade não iria entender aquilo que Jesus estava falando. Se nem a casa de Israel entendeu,
que eram os doutores da lei, imagina o resto da humanidade. Não entenderia, na verdade. Então, é uma coisa lógica. Então, Paulo de Tarso pegou aquele ensinamento de Jesus, que era de forma mental, e revestiu de uma forma emocional, para encaixar justamente no plano ocidental. Tanto que encaixou tão bem, olha só que importante, encaixou tão bem no mundo ocidental que próprio Roma se tornou cristã. A própria Roma adotou o cristianismo como sua religião. Mas só que não é cristianismo, é paulinismo. Então, o que nós temos no mundo não é cristianismo. Cristianismo, como religião, nunca existiu. Existe o ensinamento de Jesus Cristo. Então, o que existe no mundo ocidental é o paulinismo. É uma corrente de pensamento derivado do processo de criação de Paulo de Tarso, que harmonizou, encaixou aquele conhecimento do Cristo no mundo ocidental. E ele foi colocado para fazer isso pela lei. O nosso mestre, ele era um iniciado, né, e o nosso mestre disse que teve essa ação importante para fazer. Pela filosofia transcendental cósmica, sabemos que o deicídio é um crime extremamente grave. E a eliminação física de um agente avatárico como Maria Yoshua constitui motivo para cobrança kármica muito grande. Evidente, né? Matar uma pessoa já é um crime terrível, né? Matar, não matarás, está lá no código, né? No Moisés de Deus, não matarás. Ora, matar uma pessoa já é um crime que não hediondo matar. Imagine matar algo que veio da divindade. Matar, eliminar um corpo, né, ou tentar eliminar um corpo, uma consciência que era projetada da divindade. Então, o deicídio, ou seja, a morte, a tentativa de matar Deus, não é isso? É impossível fazer isso, mas na cabeça das pessoas isso cabe, né? É realmente um crime um crime terrível, né? E exige e origina a cobrança de um karma muito grande. Foi o que aconteceu. Foi justamente o que aconteceu. Com o aborto do processo mental, o foco tornou-se emocional, com o extravasamento da missão para o contingente lunar da humanidade. Pronto, aí está. Então, veja bem, por que Paulo transformou esse conhecimento do Cristo numa tônica emocional? Porque a grande parte da humanidade, pelo transbordo lunar, que nós viemos da Lua, tem uma tônica lunar emocional. Então, é claro que, veja bem, como o nosso mestre diz, o mestre tem que falar de acordo com a tônica vigente do ciclo. Tem que falar com a tônica do ciclo. Então, Paulo de Tarso falava de acordo com a tônica. Qual era a tônica do Ocidente da época? A tônica lunar, tônica emocional. Então, ele falava de uma maneira emocional. Se ele falasse de uma maneira mental, como Jesus falava, não seria entendido de jeito nenhum. Então isso aí. Com isso, a tônica lunar assume a preponderância. Quando a luz não surge, a sombra tem o direito de assumir as rédeas do processo. Veja bem que fenômeno interessante, né? Olha só, Jesus não falhou. Ele fez direitinho, cumpriu exatamente aquilo que o Eterno lhe determinou. Cumpriu a sua missão exatamente. Mas, como a casa de Israel não entendeu, então, aquele processo de modo mental não foi possível ser realizado. Então, começou a fazer parte do mundo, a evolução do mundo, a parte emocional. Então, é claro, então, existe uma lei no universo, básica do universo. Veja bem, quando a luz não se manifesta, a sombra tem o direito de se manifestar. A lei da polaridade. É a lei da polaridade. O nosso mestre, já no fim da sua existência na Terra, ele afirmou: ele gostaria que os discípulos entendessem a lei da polaridade. Ele conclui: quem entende a polaridade, entende tudo. Então, quando a luz não se manifesta como? Através dos seres humanos. A luz está sempre presente, mas não se manifesta no mundo físico através dos seres humanos, então as sombras têm o direito de se manifestar. Porque fica um vácuo. Se o ser humano não produz o bem, a luz, fica um vácuo. Ora,
Os gregos já diziam, né? Os gregos já diziam, a natureza tem horror ao vácuo. Os gregos já diziam, não existe vácuo. Quando, quando se faz o espaço, algo vem ali para ocupar aquele espaço. Então, o mal vem e ocupa o espaço que o bem não assumiu. Né? Então, então, quando a luz não surge, a sombra tem o direito de assumir as regras do processo. Foi o que aconteceu no mundo ocidental, através da tônica lunar. Com essa preponderância lunar, o Ocidente mergulhou num mar de crimes hediondos em nome da religião, imperando o fanatismo, as perseguições e os crimes em nome da Bíblia e do Evangelho. Eu não preciso falar, isso a história relata. Na verdade, isso que nós chamamos de cristianismo, na verdade, que não existe, é paulinismo, né? Claro que não foi culpa do paulinismo, mas daqueles seres que se diziam seguidores de Paulo de Tarso e de Jesus. Eles não seguiram exatamente, e cometeram crimes hediondos, né? Crimes hediondos. Né? Então, em nome da religião. Então, imperou o fanatismo, as perseguições, né? A Inquisição, né? E os crimes em nome da Bíblia e do Evangelho. Eles matavam em nome de Jesus. Olha que coisa hedionda. Matavam em nome de Jesus. É uma coisa absurda a gente imaginar uma coisa dessa. É incrível uma coisa dessa. Né? Então, o karma realizou sua parte no processo de reajustamento evolutivo. Isso. O karma está sempre presente, está sempre realizando os reajustes necessários para que a evolução progrida. Né? A pregação do Cristo cósmico foi totalmente esquecida. Pronto, essa é a base. A pregação do Cristo cósmico foi totalmente esquecida. Que pregação? Feita através de Yoshua ben Pandira. Então, porque Jesus, o Cristo, Jesus ungido, ele era veículo do Cristo cósmico. Né? O Cristo cósmico se manifestava através de Jesus e ensinava, né? Ele chamava do Pai, né? O seu Pai ensinava à humanidade todos aqueles preceitos fantásticos do amor, do perdão, etc. A pregação do Cristo foi totalmente esquecida. E tudo aquilo que Jesus pregou, o que os determinados seres humanos fizeram? Fizeram o contrário. Fizeram justamente o contrário. Né? Em vez de pregar o amor e o perdão, não. Não. Pregar o ódio, a morte, o crime, né? etc., sem perdão, sem nada. Isso, o fanatismo e assim por diante. A pregação do Cristo foi totalmente esquecida, então. Isso. Jesus, o Cristo, tinha por missão a casa de Israel. Abortada a missão, é isso? Mental de Yeshua, houve mudança de foco para os gentios em geral, com preponderância da parte emocional. Preponderância da parte emocional. Como nós falamos, né? Paulo de Tarso. É isso. Então, nós podemos ver que aquele conhecimento de Jesus não religioso se transformou em Paulo de Tarso num conhecimento religioso. Dogmas. Aí está a explicação. Então, Paulo de Tarso introduz no seu conhecimento paulinismo, o dogma. Então, existem vários dogmas que fazem parte do ensinamento de Paulo de Tarso. Né? Mas isso, veja bem, não vamos criticar Paulo de Tarso. Era uma função dele. Ele estava falando pela tônica do ciclo. Era necessário. Então, o trabalho de Paulo de Tarso é muito criticado, né? Ele é muito criticado, né? Tem muitos estudiosos que criticam a ação de Paulo de Tarso, mas ele fez o que a lei determinava e fez exatamente. O seu trabalho foi exemplar, Tanto que ele pregava, ele era preso, era açoitado, né? Prendiam ele, perseguiam, ele sofreu muito, Paulo de Tarso, mas ele tinha estrutura para isso. Ele já foi colocado no mundo, né, com essa função. Ele realizou plenamente a sua função. Então, neste ponto, devemos considerar algo de enorme importância com relação ao projeto universal cósmico. Tudo no universo está submetido às leis cósmicas. E esse fato nos leva ao entendimento de que nada acontece por acaso. Então, isso o nosso mestre deixa bem claro.
Nada acontece por acaso e tudo ocorre através das leis cósmicas, justa e perfeita. A ciência acadêmica desconhece o mecanismo de gestão dos processos evolutivos universais e estabelece que tudo acontece pela ação das leis da física, da química, da biologia, sem existência de qualquer intencionalidade, uma vez que essa ciência não cogita a respeito de uma consciência superior, permeando e orientando os processos da natureza. Então isso aqui. A ciência, sim, ela não fala da intencionalidade, né? Ela diz que as leis físicas e químicas ocorrem assim aleatoriamente, mas interessante, né? Ocorrem aleatoriamente, mas elas são exatas. É isso? As leis químicas e físicas têm uma exatidão perfeita. É uma exatidão, né? As reações químicas ocorrem da mesma maneira sempre, não se desviam dentro de um padrão que nos sugere sempre algo que vem de uma mente inteligente. Porque eu não posso imaginar algo que age de maneira inteligente provinda de uma fonte que não seja inteligente. Mas a ciência não nega isso. Por enquanto isso acontece, mas a ciência acadêmica vai evoluir o suficiente para, no tempo preciso, na época adequada, começar a perceber que tudo isso tem uma origem superior, cósmica, né? Então, pela filosofia transcendental cósmica, ao contrário, né? Como fundamento, é considerada a existência de uma consciência universal que determina todos os movimentos de transformação e evolução do universo. Quer dizer, isso aí é fundamental, né? É fundamental, né? A gente pode até, olha, eu uso sempre algo. Eu não li isso em lugar nenhum, eu criei para mim mesmo. Eu vou dizer para vocês, isso é algo, uma conclusão minha. E vocês vão aceitar ou concordar, sim ou não. Então, tem o direito. Né? Então, eu sempre, na meditação, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu passo isso nas minhas palestras, etc. Né? É o seguinte, do tudo, eu tiro tudo. Do nada, eu nada tiro. Não tem lógica isso? Do tudo, eu tiro tudo. E do nada, eu nada tiro. Como é que eu vou tirar alguma coisa do nada? Que não tem nada para me oferecer. Agora, quando eu tiro alguma coisa, é do tudo. Aí eu tiro. Então, quer dizer, vamos dizer assim, intuitivamente, eu me levo à percepção de que existe uma fonte original do conhecimento cósmico de onde tudo provém, né? Tudo bem? Mas aí cada um tem que tomar as suas próprias decisões e tirar suas próprias conclusões. No caso que estamos considerando, da missão de Yeshua, ou de Jesus em Jerusalém, a lei universal planejou a realização de processo evolutivo naquela época através da ação mental. A ação mental significa a utilização dos recursos superiores da mente, mental abstrato, com abertura para Budi, intuição e Atman, consciência superior, utilização dos recursos da tríade superior. É claro que quando Jesus estava ensinando pelo mental, não era pelo mental concreto. O mental concreto está ligado ao quaternário. Não, ele já estava trabalhando o mental superior, isso, o mental superior, né? Sintético, né? Da tríade superior, o mental da tríade superior, que evidentemente está relacionado com Budi, que é a intuição, e Atman, que é a consciência crística. Né? Aliás, essa parte mental sempre esteve presente no processo evolutivo, mesmo em Moisés. Esse ensinamento do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, né? O nosso mestre diz que o povo hebreu foi alimentado no deserto pelo maná, o pão caído dos céus, o maná caído dos céus. Não é verdade? Mas o nosso mestre diz que é simbólico, isso é simbolismo. Maná vem de manas, mente. Manas, mente. Então, na verdade, o povo hebreu que estava caminhando com Moisés em direção da terra prometida, eles foram alimentados pela ideia mental vindo da divindade. Não é isso? Então, esse foi o alimento que eles tiveram, maná, a manas, a mente, dando justamente o suporte para aquele povo caminhar em direção da terra prometida. Né? Então, maná. Não é isso? Então, sempre acontece dessa forma. Quando o processo mental não ocorre,
a lei reformula o projeto e lança o trabalho através do quaternário inferior, para que a perda não seja completa e haja algum aproveitamento evolutivo. Assim aconteceu após a crucificação de Yeshua. O projeto passou a ser desenvolvido através do emocional. Isso é muito básico. Então, como não deu certo pelo processo mental, a lei não ia permitir que se perdesse todo o trabalho. Então, a lei diz, vamos aproveitar. Eu sempre digo o seguinte, né? A gente sempre fala no nosso dia a dia, né? Quando a gente tem um plano A e um plano B. Todo mundo é assim, eu tenho um plano A para fazer, mas se o plano A não funcionar, eu tenho um plano B, uma alternativa. A gente sempre pensa assim, né? Bom, também no processo cósmico aconteceu isso. Jesus era o plano A. Não foi para frente, por falha humana, então entrou o plano B, que não era através do mental, através do emocional, e quem realizou esse plano B foi justamente Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Mas é claro que nós temos que entender o trabalho de Paulo de Tarso no terceiro milênio nos seus devidos termos. É isso que é necessário, entender o trabalho de Paulo de Tarso nos seus devidos termos. Depois, futuramente, em outras lives, a gente vai se aprofundando nesses conhecimentos, né, para dar uma visão. Isso é necessário que os seres de elite do terceiro milênio entendam esse ponto. É claro que nem todos vão entender, né? É muito difícil. Né? Isso que o mestre nos ensinou, e todos os grandes mestres, é difícil que a humanidade inteira entenda. Mas vai entender um dia, todos vão entender, todos, que a evolução é inevitável para todos. Mas, atualmente, somente uma parcela pode entender. E nós vamos, então, abordar esse ponto. Né? Nós podemos relembrar que Yoshua advertiu os discípulos que não deviam pregar para os gentios, mas sim para a casa de Israel. Eles sempre falavam, não preguem para os gentios, mas para a casa de Israel. Quando Yoshua saiu de cena, é isso? Interrompendo seu processo mental, apareceu Paulo de Tarso para dar continuidade ao trabalho, mas agora ao contrário, pegando entre os gentios. Tanto que, como é que ele é cognominado? O nome dele, o título dele. Não é isso? Ele é justamente o pregador dos gentios, né? O apóstolo dos gentios. É chamado o apóstolo dos gentios. Olha só que interessante. Os apóstolos que estavam com Jesus eram os apóstolos para a casa de Israel. E Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que tentava conduzir o conhecimento de Yeshua para a humanidade em geral, mas com uma tônica emocional. Por isso que é chamado apóstolo dos gentios. Tanto que ele, Paulo, assumiu o título de apóstolo dos gentios. Aí se explica exatamente o nome, né? O nome que ele teve. Né? Isso é de fundamental importância, porque ocorreu uma mudança no objetivo didático do cristianismo, uma mudança didática, né? Passando a haver preponderância das epístolas de Paulo. É claro que o aparecimento de Paulo de Tarso não foi fruto da casualidade, decorrente de uma alternativa que a lei sempre utiliza em seus projetos. Se não é possível realizar o trabalho experimental, utiliza-se o emocional. Somente dizendo o seguinte, algo muito importante, né? Veja bem, Paulo de Tarso ele teve essa importante função de trazer a ideia do Cristo, transformar a ideia do Cristo numa tônica emocional. Porque somente a tônica emocional poderia penetrar na consciência lunar do mundo ocidental, evidentemente. Claro. E um outro detalhe importante, que muitos estudiosos sabem disso. Muitos, mesmo aqueles que seguem religião, eles chegam a essa conclusão, e é uma conclusão que é básica, evidente na história. Né? Veja só que importante. Paulo de Tarso trouxe essa visão emocional do Cristo para o mundo ocidental. E segundo ponto importante, se Paulo de Tarso não tivesse existido, Jesus não seria conhecido pelo mundo ocidental. Olha só que importante. Importante. Né? Dos quatro evangelistas que escreveram os evangelhos, somente João conheceu Jesus. Só João, evangelista, conheceu Jesus. Os outros não conheceram. Os outros que escreveram o Evangelho, Mateus, né, Marcos, Lucas, escreveram o Evangelho no mínimo 60 anos depois da morte de Jesus.
60 anos depois do desaparecimento de Jesus do cenário humano. Do cenário humano. E os historiadores, os estudos indicam que esses evangelistas escreveram esses evangelhos não por terem ouvido do Cristo, porque não eram do tempo de Jesus, mas pelos ensinamentos de Paulo de Tarso. Veja bem, eles escreveram através dos ensinamentos de Paulo de Tarso, que foi passando para ele aqueles conhecimentos, no mínimo 60 anos depois. O único discípulo evangelista que escreveu o Evangelho e conheceu Jesus Cristo foi João, justamente o autor do Apocalipse. Né? Aliás, foi o discípulo mais evoluído de Jesus, aquele mais espiritualizado, aquele que mais entendeu Jesus foi João Evangelista. Né? Então, veja bem a importância de Paulo de Tarso. Né? Muitos criticam Paulo de Tarso e chamam, muitos, sem estudar direito o que acontece historicamente, filosoficamente, espiritualmente, chamam de Paulo de Tarso de traidor do Cristo. Tem muitos que falam isso. O Paulo de Tarso é traidor do Cristo, porque ele ensinou algo diferente do que Cristo ensinava. Não é assim. O nosso mestre não falou isso. Nosso mestre, nosso querido professor Henrique de Souza, ele afirma que Paulo de Tarso era um iniciado e realizou um trabalho importantíssimo. Primeiro, a difusão do conhecimento do Cristo na tônica emocional. E segundo, mantendo a ideia do Cristo na mente das pessoas do mundo ocidental, senão seria esquecido. Então, se Paulo de Tarso não tivesse existido, o que aconteceria com Jesus? Ele viraria, o ensinamento de Jesus viraria uma seita perdida no mundo judaico, e nós não conheceríamos. Seria totalmente esquecido. Então, Paulo de Tarso teve essa importância, né? De trazer esse conhecimento para a parte emocional e trazer a imagem de Jesus Cristo para o mundo ocidental, manteve a existência de Cristo no mundo ocidental. Então, e Paulo de Tarso tem uma coisa fundamental, tanto que aqui em São Paulo, né, a cidade de São Paulo foi fundada no 25 de janeiro, né, de 1554, né? Por que 25 de janeiro de 1554 foi por Anchieta, né, fundado por Manuel da Nóbrega, Anchieta, fundaram em São Paulo, né? Porque justamente 25 de janeiro foi a data considerada da conversão de Paulo de Tarso para o cristianismo. É claro que é uma data que foi escolhida de maneira aleatória, né? Não é assim. Que nem existia, né? No tempo de Paulo não existia no calendário juliano, né? Gregoriano e muito menos juliano, né? Então, mas 25 de janeiro é considerado o dia em que Paulo de Tarso teve a visão de Jesus a caminho de Damasco e caiu do cavalo, ficou cego, toda aquela história, né? Ele estava perseguindo um cristão, né? Então ele sofreu a queda do cavalo e foi daí a conversão de Paulo. Tanto que a conversão de Paulo não foi uma conversão espiritual, né? Foi uma conversão emocional, foi um choque emocional que ele teve. Uma pancada emocional. Ele viu Jesus Cristo na sua frente. Então aquilo mexeu nele, transformou. Paulo de Tarso se transformou imediatamente. Mas tudo isso, então, por isso que São Paulo foi fundado no dia 25 de janeiro de 1554, justamente, e foi dado o nome de São Paulo, porque é o dia da conversão de Paulo para o cristianismo. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Antônio do Nascimento, para as suas considerações, para depois nós continuarmos. Olha, professor, parabéns. Foi muito bem colocado essa polaridade de Jesus fazer o trabalho mental e Paulo o trabalho emocional, né? E o interessante, professor, que dos 4 evangelistas, o evangelho que a gente percebe uma clareza e uma visão iniciática maior realmente é o de São João Evangelista. E, inclusive, né, os tártaros, né, só seguiam o Evangelho de João Evangelista. E o interessante, professor, é que o Apocalipse, né? O Apocalipse. Você falou os cátaros. Você falou os tártaros. Os tártaros. Os tártaros, ali no sul da França. Os cátaros, exatamente. Os cátaros. Eles só seguiam o Evangelho de João. Exatamente. Né? E veio uma pergunta do Eduardo, professor,
Só Sim, para calhar com isso que o senhor acabou de falar, né? São Paulo de Piratininga recebeu justamente esse nome porque os jesuítas, incluindo São José de Anchieta, visualizaram a vocação bandeirante da cidade em levar a boa nova ao interior do Brasil. exatamente, foi. A cidade do. De Aliás, Piratininga, né? São Paulo de Piratininga. aliás, você veja bem o seguinte, né? O rio Tietê, ele caminha em que direção? Caminha para o interior do Interior. Brasil. É, Nada acontece por acaso. Então, a lei nada por acaso. colocou ali, era a rota dos bandeirantes, o rio A Tietê. Rota dos Bandeirantes. Direção do interior, né? É Sim, interessante observar, isso nós vamos comentar no live, que toda grande civilização começa justamente ao lado de um rio. exato. E os entendidos estudiosos dizem que não é coincidência, né? Que sempre esse rio começa com a letra T. Ah, é o Né? Tâmega, né? O Tâmega, Tietê, o Tejo, é isso? Tejo, olha, é verdade. Começa com a letra T. O de Roma é Tiberia? Tibre, Tibre, isso. Tibre, é isso? Tibre, Todo, exato. todo o rio. Porque o T é o tal, na força, né? O tal, né? Isso, exatamente, exatamente. Olha que interessante. E só para concluir, só para concluir, esse nome tem uma visão profética que se concretizou. Exatamente, claro, tudo é profetizado, né? Aliás, a própria existência do Brasil, né, teve um profeta, né, um padre, né, que visualizou Brasília, etc. Nada acontece por acaso, já está tudo determinado, né? Os bandeirantes fizeram um trabalho de expansão para o oeste, né? Nos Estados Para Unidos, o oeste, para o oeste, né? E justamente exatamente. o caminho para o oeste também, né? Hum. Então, é importante essa questão, né? Essa Muito, questão do caminho, né? E é, veja bem, olha, só para complementar, né? O Brasil foi descoberto depois que aprovou-se o Tratado de Tordesilhas, né? Veja bem, isso, o Brasil, Portugal já sabia da existência do Brasil antes do ano 1500. O Brasil não foi descoberto em 1500. Os portugueses tomaram posse do Brasil em 1500, é isso? Com Cabral. Mas os portugueses já viajavam aqui para o Brasil em 1350, por aí, 1340, eles já viajavam. Só que não contavam isso para ninguém. Porque não existia aí num tratado que garantisse a posse. É isso? No momento em que houve o Tratado de Tordesilhas, é isso? Tanto que o primeiro Tratado de Tordesilhas passava 100 léguas da oeste de Cabo Verde. O rei não aceitou, 100 leste não. Depois, quando passou a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, ele aceitou, porque passava justamente no Brasil e grande parte da parte da América do Sul ficaria em posse de Portugal. Então, claro que o rei sabia. O rei de Portugal sabia da existência do Brasil e os marujos portugueses viajavam para cá. Nada acontece por acaso. Eles viajavam aqui. Os marujos vinham através da Ordem de Cristo, através do trabalho da Ordem de Cristo, que é remanescente da Ordem dos Templários. Nada acontece por acaso. E justamente houve esse caminho para São Paulo, através do Tietê, os bandeirantes foram para o oeste, né? E veja só que importante que nada acontece por acaso. Num determinado momento, Portugal ficou sob o domínio da Espanha, a dinastia filipina. Isso por questão de, de, de sucessão, né? Por sangue real, né? O rei de Espanha tinha o direito a assumir Portugal também. Então, Portugal ficou submisso à Espanha durante vários anos, né? A dinastia filipina. E foi justamente neste momento em que os bandeirantes romperam a linha de Tordesilhas. Olha só, porque era tudo Espanha. Então, não houve mais problema. Os bandeirantes ultrapassaram a linha de Tordesilhas e expandiram o Brasil. Veja como a lei faz tudo direitinho. Então, a lei colocou o Brasil sob domínio da Espanha para quê? Para alargar o território brasileiro em direção do oeste. Então, os bandeirantes tiveram liberdade
avançaram pela linha de Tordesilhas, quebraram a linha de Tordesilhas, aumentaram a superfície territorial do Brasil e configurando o país continental que nós temos até hoje, né? Que é justamente Brasil, patrimônio da ordem de Cristo, é isso, berço da nova civilização. Veja bem, está tudo relacionado com Cristo. Olha a importância do Cristo, hein? Brasil, patrimônio da ordem do Cristo, berço da nova civilização. Tudo bem? Então, isso é muito importante, essa questão toda. Né? Alguma pergunta? Tudo bem, professor. Continuando a falar de Jesus, o Cristo, o Manuel Garcia, professor, ficou com uma dúvida na primeira live, onde o professor disse vamos ver. Que era um Assura. Jesus era um Assura. Era uma Assura. Era uma Assura. Aliás, nem podia deixar de ser, né? Porque nós somos formados, veja bem, a nossa hierarquia é Jiva. As hierarquias anteriores, Asuras, Agnisvatas, Varishatas. Não tem outra possibilidade. São 4 hierarquias. A nossa é a quarta, Jiva. Então, Assura, o que é Assura? É a ligação ao mental. Os Asuras são ligados ao mental. Estão ligados a Lúcifer também, né? Então, quando Lúcifer desceu para a face da Terra, é isso? E meados da raça lemuriana, trazendo a tríade superior, a queda dos anjos, conforme o próprio está na Bíblia, né? A queda dos anjos, que foi a queda luciferina, justamente foi a queda assúrica, porque ele era uma legião assúrica. Né? Agora, Jesus pertencia, e pertence, eu não sei atualmente qual é a classificação dele hierárquica, né? Que vai mudando, né? Através do infinito, né? Mas, na época, ele era um Assura. Mas um Assura que tinha conseguido uma evolução mais rápida do que os seus irmãos contemporâneos, de épocas anteriores, né? Da Atlântida, etc. Então, ele tinha a possibilidade, como ele teve a sua iluminação feita antes, ele tinha a possibilidade de ensinar para os seus irmãos Assuras, que haviam caído na Atlântida, a questão da realidade das coisas e propiciando a sua redenção. A redenção. Então, essa é a explicação por que Jesus era um Assura. Um Assura. Ele tinha que ser um Assura. Não há outra possibilidade. Porque não há outra possibilidade. Porque a nossa evolução é constituída por quatro hierarquias, né? Justamente que nós falamos. Né? Assura, Agnisvatas, Varishadas e nós Jivas. Não há outra possibilidade. Tudo bem? Essa é a resposta. Professor, de acordo com os primeiros comentários do senhor, o Júlio Teixeira faz uma seguinte observação. O ciclo de peixe teve início trágico com muitas mortes divinas. Aquário inicia com sacrifícios humanos? Não. Não, eu vou dizer o que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, afirmou e nos deixou ensinado. Ele disse que esse sacrifício físico dos seres superiores não aconteceriam mais no ciclo aquariano. Isso não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Não é verdade? Por exemplo, seria impensável hoje que nós teríamos alguém que fosse crucificado. Né? Seria impensável hoje, em qualquer parte do mundo. Né? Impensável. Isso é uma coisa... Nem com criminosos se faz isso. Não é permitido fazer isso nem com criminosos. Né? Até a pena de morte, né, cadeira elétrica, essas coisas, o caso de gás está sendo eliminado do mundo inteiro. Né? Somente alguns lugares que tem, nem a pena de morte está deixando de existir, e muito menos a crucificação, que é uma coisa bárbara. Né? Então, o nosso mestre disse que não existia. Mas não elimina o sacrifício. Né? Não elimina o sacrifício. Os seres superiores vêm para a face da Terra, mas eles não ficam imunes da perseguição dos seres humanos. HPB, a mestra Helena Petrovna sofreu muito. Ela foi crucificada, não na cruz, mas na cruz da moral. Tentaram destruir a parte moral dela. Imagine, tentando destruir a parte moral de uma mestra. Isso é um absurdo, né? Mas foi uma coisa violenta. O nosso mestre também. O nosso mestre não escapou. O nosso mestre sofreu perseguições atrozes. Quem entrar na eubiose, é que isso não é comentado publicamente, né? Faz parte do conhecimento da eubiose, mais restrito aos membros, né? Mas o professor sofreu perseguições atrozes. Ele sofreu muito na mão dos seus discípulos. Olha só o que estou dizendo. O professor Henrique José de Souza sofreu muito na mão dos seus discípulos. Mas isso não é realidade, isso não é novidade. Não é novidade.
A história humana registra isso. Os mestres sofrem na mão dos seus discípulos. Eu estou mentindo? Não. Né? Não estou mentindo. Isso faz parte da realidade histórica da humanidade. O mestre vem, ensina e acaba sofrendo na mão dos próprios discípulos. É por isso que na live passada eu disse uma coisa muito importante. É o vale de lágrimas para os mestres. O vale de lágrimas é a terra, porque eles vêm aqui para sofrer. Sofrer por quê? Na mão dos seres humanos. Agora, a terra é um paraíso. Nós nascemos no paraíso. Por isso que Adão e Eva nasceram no paraíso. E continuamos no paraíso. A terra é um paraíso. A gente vê o pôr do sol, as montanhas, a neve. É uma coisa maravilhosa. A gente bate uma foto assim, ou vê a coisa fisicamente, a gente fica extasiado pela beleza que é o planeta Terra. Mas, infelizmente, o ser humano continua destruindo a terra, destruindo as plantas, destruindo as coisas. Infelizmente, é isso, né? A devastação. Mas é isso que eu quero dizer a respeito do nosso irmão Júlio, que os seres de hierarquia não serão sacrificados fisicamente, mas vindo à Terra, ainda assim sofrerão muito na mão dos seres humanos, enquanto os seres humanos não atingirem um estado de consciência digno de serem classificados como seres humanos. Né? Eles têm que atingir um estado de consciência digno do nome ser humano. Isso é muito importante. O próximo, por favor. O Manuel Garcia quer saber qual a referência bibliográfica, de onde o professor Walter se baseia. Referência bibliográfica do quê? De todo esse conhecimento sobre o Cristo. A referência bibliográfica significa sabedoria iniciática das idades. Agora, eu não posso aqui no momento dar essas referências, né? Porque aí na eubiose tem daranas, tem revelações do nosso mestre, tem livros do nosso mestre, né? Vários livros, etc. Né? Quer dizer, o que eu estou passando é um apanhado de todo esse conhecimento. Tem o Paulo Albernaz também, né? O grande Maiá, foi sacerdote muitos anos, né? Conviveu com o mestre. Então tem uma série de... É uma coisa muito grande, muito grande. Isso aí abrange revelações do mestre e livros publicados em revistas. Revista Dharana, publicada pela Eubiose, né? Revelações do mestre públicas do nosso mestre através de Dharana, é isso? E assim por diante. E a própria HPB também, né? Helena Petrov Blavatsky, ela entra nesses contextos todos, né? Blavatsky também é uma referência muito grande. E outros grandes. Aí seria, se eu fosse dar uma lista aqui de biografia, eu teria que passar uma live inteira indicando biografia, mas é muito imenso. Mas, de maneira geral, são essas informações que eu tenho que passar. A Ana Cristina de Araújo comenta sobre a atualidade. Estamos vivendo isso na atualidade, creio eu. Vivendo o quê? Vivendo toda essa dificuldade. Ó. Eu vou engatar a pergunta dela, professor, com a do Júlio. Mas agora, o novo ciclo com o vírus não seria um sacrifício humano? Nós estamos vivendo. Ora, veja bem. Agora, veja bem. O nosso mestre... Eu não tenho receio de falar isso, porque o nosso mestre deixou escrito em revelação. O nosso mestre classifica o nosso tempo atual. Sabe como é que ele classifica? Sabe como ele classifica? Fim de ciclo, gasto e apodrecido. Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa dizer mais nada. Fim de ciclo, gasto e apodrecido. Se a gente for lá no conhecimento antigo, lá do Oriente, Blavatsky, Henrique de Souza e todos os grandes mestres, Kali Yuga, Idade do Ferro. Nós vivemos a Idade do Ferro. O que é a Idade do Ferro? Onde as forças das sombras estão muito evidentes. Veja bem, hoje no mundo nós temos um grande choque. Aliás, no livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, mais uma referência, o embate entre as forças das sombras e as forças da luz. Nós vivemos esse momento, Kali Yuga, esse grande embate. Então, é por isso que no mundo a gente vê esse choque grande entre forças da ignorância com forças da sabedoria. Esse foco é muito grande, muito forte. Né? E sempre nós temos as forças das sombras perseguindo os seres de hierarquia, né?
sacrificando através de vários processos, né? De perseguições, difamações, etc. Isso nós vivemos no tempo atual. É fim de ciclo, gasto apodrecido. Agora, nós temos que reconstruir. O nosso mestre fala, reconstruir é o brado que nos compete. Nós temos que passar por tudo, por cima disso tudo. Fim de ciclo, gasto apodrecido significa cinzas. Todo esse nosso sistema que nós temos atualmente vai para as cinzas. Quem fênix? É isso? Na mitologia não tem fênix, a árvore, a ave que é queimada vira cinzas, depois ela renasce das cinzas. Assim também é a civilização atual. Nós temos que renascer das cinzas. Então, nós temos que reconstruir ao brado que nos compete. E esse é o caminho que nós temos que seguir no ciclo de Aquários, até o ano 3005. Isso? E mais para diante ainda, continuar esse processo. Então, realmente, nós vivemos num tempo muito difícil, em que este embate entre sombra e luz é muito forte. Agora, eu digo assim, a luz de onde vem? Vem do divino. E a luz, a sombra vem de onde vem? Vem do passado, da lua, das civilizações que foram caídas no passado, Lemúria, Atlântida. Então, o emocional que nós temos no mundo hoje, que faz parte do mundo das sombras, isso faz parte desse resquício, dessa sobra evolutiva que não conseguiu atingir um patamar de consciência superior e está aí está girando pelo mundo, né? Fica girando pelo mundo e tentando destruir o processo evolutivo da humanidade. Isso é permanente no mundo atual. Então, respondendo à nossa irmã, o que existe hoje de permanente? O grande embate. As forças das sombras tentam destruir o processo evolutivo da humanidade. Não é verdade? Veja bem, aqui no mundo ocidental, eu vou citar o mundo ocidental. O que as sombras tentam destruir no mundo ocidental? 4 coisas muito importantes no mundo ocidental que as sombras tentam destruir. A primeira coisa é a espiritualidade. A segunda coisa, sabe o que é? A cultura. A terceira coisa que as sombras tentam destruir, a justiça. E a quarta coisa, a família. Pronto. São as 4 entidades, as 4 instituições que as forças das sombras permanentemente, minuto a minuto, tentam destruir. Eu vou repetir. Permanentemente, as forças das sombras tentam destruir isso, de minuto a minuto, segundo a segundo. O que é? A espiritualidade, a cultura, a justiça e a família. Esse é o que eu estou tentando falar. Então, fim de ciclo, gasto apodrecido. Agora, a elite espiritual da humanidade tem que agir contra isso. Não de maneira violenta, mas de maneira espiritual, fazendo a sua transformação interna e tentando alterar o rumo das coisas. Agora, devo dizer uma coisa, as forças das sombras não vencerão, porque as forças das sombras não vencem. A luz sempre vence. A luz sempre vence. Só que as sombras, elas são reconduzidas para outros caminhos. Então, retornando ao que a nossa irmã está falando, né? Falou-se em Apocalipse, falou-se em Apocalipse. O que vai acontecer no mundo atual? Veja, isto aqui eu não estou inventando. Veja, referência bibliográfica, professor Henrique José de Souza. Referência bíblica, como o nosso irmão pediu referência bibliográfica, professor Henrique José de Souza. Ele disse o seguinte: aqueles que não estiverem as consciências que não estiverem preparadas para a nova civilização não reencarnam mais na Terra, serão conduzidas para globos obscuros. Está claro? O que é conduzir para globos escuros? São retirados da Terra e vão reencarnar em globos obscuros. Quem? Aqueles que não seguem a lei, aqueles que fazem crimes perversos, né? Esses crimes todos esses crimes que a gente vê, né? De desvio de dinheiro, tudo isso de criminoso, né? Que a justiça nem sempre consegue, não pune, deixa impunidade, né? Impunidade, no mundo inteiro, a impunidade é uma coisa fora do comum. Isso tudo tem um fim. O fim é este, Apocalipse. Todos aqueles que não estiverem em condições da nova civilização são retirados da Terra e encaminhados para globos obscuros. O que são esses globos obscuros? São planetas primitivos. Planetas primitivos. Então, essas pessoas que não têm essa consciência superior, eles vão reencarnar em planetas que estão lá na Idade da Pedra. Então, eles vão lá acender o fogo batendo pedra uma na outra, vão ter que inventar a canoa, a roda, vai começar tudo de novo lá. Não vão perder o fio da história.
não vão perder o caminho, mas vão ter que repetir de ano. Repetir de ano. E na terra somente ficará ensinamento do professor Henrique José de Souza. Somente na terra ficará a elite que vai constituir a nova civilização. Eu não estou inventando. Isso chama-se lei cósmica justa e perfeita. Agora, essa lei, ela não faz através do ódio, não. A lei age através do amor e do perdão. Perfeito? Esses seres que saíram da Terra e vão para outros globos primitivos, eles serão perdoados e através do amor universal. Eles vão ter a possibilidade de reiniciar a sua evolução e, no futuro, serem seres angelicais. Isso é o destino. Todos nós seremos anjos. Por mais incrível que pareça, no futuro seremos anjos, estaremos a caminho da divindade, né? E cada um tem um caminho específico. Então, essa é a resposta que eu dou para a nossa irmã. Justamente, foi muito interessante essa pergunta, para dar a tônica, justamente o perfil da nossa posição da humanidade nos tempos atuais. O senhor tem tempo para mais pergunta, professor? Tempo. Tenho tempo. O Júlio Teixeira faz a seguinte colocação: João, o Buda humano, se vivesse, Paulo de Tarso teria essa função toda? Eu acho que aqui é o João Batista. O João Batista ele teve uma função específica. É isso. Devemos dizer que João Batista também foi remanescente de Atlântida, né? Ele fazia parte da Atlântida também, né? Ele fazia parte também, né? Fazia parte da Atlântida. Agora, a função dele era anunciar a vinda do Messias, né? Foi a função específica do João Batista. Foi um trabalho extraordinário do João Batista, né? E ele a crucificação estava relacionada com o João Batista. Né? João Batista está relacionado com o quarto rei de Atlas, né? De Atlântida, né? Então, na verdade, na crucificação, nós vamos entrar isso mais tarde, né? Nós temos três deuses, três projeções de Deus na crucificação, relacionada ao quarto rei Atlante, depois ao quinto senhor, Arabel, e ao sexto senhor, né? Ao sexto senhor também, o nosso pai, né? Justamente o nosso sexto senhor, né? Então, isso tudo está relacionado com a crucificação do Cristo, né? Com o Cristo. Então, a crucificação do Cristo foi um fato cósmico universal. Então, é claro que João Batista teve uma função específica, a anunciação de Jesus, né, do Messias. E João Batista teve outra função, justamente a anunciação. Aliás, veja bem que interessante, né? Olha só que interessante. O próprio Paulo de Tarso seguiu a linha de João Batista, né? Do batismo, é isso? Do batismo de Jesus, né? Os apóstolos, os primeiros cristãos, os primeiros cristãos, os outros apóstolos e Paulo de Tarso tiveram uma discussão muito grande. Eles divergiram num ponto muito grande. Os discípulos de Jesus queriam que os cristãos continuassem a ser circuncidados. A circuncisão era a prática do mundo hebreu, né? Então, eles queriam que os cristãos continuassem a passar pela circuncisão. O Paulo de Tarso disse, não, nós vamos fazer pelo batismo. E foi pelo batismo que ficou. O batismo foi a forma que Paulo de Tarso encontrou para testemunhar a adesão de alguém ao Cristo, no batismo. Né? E foi João que batizou Jesus, né? João batizou Jesus. Né? Então, no ato do batismo, Jesus falou, né? O João Batista falou, olha, falou para o mestre, para Jesus, não sou eu que devia batizar o Senhor, é eu que devia ser batizado. Então, Jesus falou que ele seria batizado pela água, mas agora todos seriam batizados pelo fogo do Espírito Santo, né? Pelo fogo do Espírito Santo. Jesus falou para ele, né? Então, a história é muito interessante, essa história de João Batista e João Paulo de Tarso, mas eles tinham funções específicas, no caso. O Júlio Teixeira ele coloca o seguinte: em termos mentais, a Sura vem desde o início e vão até o fim.
até o fim. Eles estão conosco. Os Asuras, olha, Asuras, Agnivates, Barishadas estarão conosco até o fim dos tempos. Isso é uma eleição eterna. Essa eleição eterna. Então, tem muitos seres que agiram na paz da Terra e uma conotação assúrica. Por exemplo, quer ver? Asuras, a rainha lá da França, né? Maria Antonieta, é Assura, Assura. O mestre fala isso, o professor de Igreja Assura, Assura. Luís XVI, Assura, Assura. Getúlio Vargas, Assura. E ele veio com essa missão. Cometeu enganos, erros e acertos. Cometeu erros e acertos, mas ele teve um processo, uma ação muito forte. Tanto que ele foi um ditador, mas até hoje o nome dele é usado em várias fundações. A Fundação Getúlio Vargas usa o nome dele, né? E apesar de ter sido um ditador, mas foi o necessário. Foi o necessário para que o Brasil fizesse esse processo de transição no tempo dele, né? Foi necessário. Então isso é, por exemplo, o próprio Juscelino Kubitschek é um ser dos mundos internos também. Ele foi trocado. Existia o Juscelino e o Juscelino dos mundos internos. Ele veio com a missão de fundar Brasília. É que nem o professor diz, nada acontece por acaso. Tem o dedo da divindade atrás de tudo isso, né? Tudo está relacionado, né? Marquês de Pombal também não foi por acaso, é um ser de enorme estatura. Ele definiu a história do Brasil. Marquês de Pombal definiu a história do Brasil. Nós vamos entrar depois expulsou os jesuítas, não sei o que lá, mas ele fez coisas que garantiu a integridade da língua portuguesa. Veja, a integridade da língua portuguesa foi o Marquês de Pombal que garantiu. Não é por casualidade, ele tinha essa função. Então, nós vemos, através dos tempos, a presença de Arthur. É claro que uma hierarquia, veja bem, sempre relacionando, uma hierarquia, existem seres de alta evolução, de média evolução e de baixa evolução. Toda hierarquia, isso é básico no princípio da antropogênese, da cosmogênese. Toda hierarquia, nós temos algo lá em cima, algo na metade e algo embaixo. É que nem uma escola. Nós vamos numa escola lá, qualquer grupo de estudantes, uma classe. Nós temos estudantes brilhantes, nós temos estudantes médios e temos estudantes rebeldes, bagunceiros, não temos isso? Nós estudamos, passamos pela escola, não acontece isso? Eu sempre vi isso aí, nas minhas classes. Tinha estudantes estudiosos, que só tiravam nota alta, uma parte média, estudantes medianos, e uma parte de baixo eram estudantes que não estudavam, eram bagunceiros e assim por diante. Isso faz parte da estrutura da consciência. Nas hierarquias também acontece isso. Em cada hierarquia existe os seres de alta evolução, os de média evolução e de baixa evolução. Também na raça ariana acontece isso. Quando eu falo que uma elite que vai conduzir a raça ariana para 3005, uma nova civilização, essa elite também é constituída por 3 níveis. A elite não é assim, é tudo luminoso, não. A elite também tem 3 níveis. Existem aqueles muito luminosos, os médios e aqueles mais embaixo, que estão ali, né, patinando ainda, estão patinando, mas estão dentro do contexto. Então, é assim que funciona a questão da classificação das hierarquias no contexto universal, e principalmente no plano humano também. O Tarcísio Espósito, ele diz, o deicídio de Cristo foi o último avatar a ser sacrificado pelos humanos seres, conforme nosso mestre JHS. Exatamente. O nosso mestre fala que no terceiro milênio não será mais, isso não ocorrerá mais. Agora, sacrifício pela crucificação. Mas é o que eu sempre falo. Eu falo isso. É uma conclusão minha. Uma conclusão minha, que eu já falei em várias lives. Cada um tem que tirar a sua própria conclusão. Isso aí eu não ouvi do mestre. Não tem nenhuma revelação que o mestre falou isso. Mas, através dos estudos, eu cheguei a uma conclusão minha. Veja, vocês vão concordar ou não. A afirmação é o seguinte: se Jesus o Cristo assumir um corpo e renascer na Terra, ele vai ser perseguido, vai ser difamado, vai ser vilipendiado. Não vai ser aceito. Ele vai ser perseguido, Jesus o Cristo. E perseguido pelos cristãos também.
Muitos daqueles que dizem cristãos que vão perseguir Jesus Cristo encarnado na Terra. Isso é evidente. Agora, não vão crucificar, mas iria sofrer muito. Jesus, o Cristo, iria sofrer muito na mão do ser humano atualmente, mesmo atualmente. Agora, isso não vai acontecer quando nós tivermos a sinarquia funcionando. Aí, no futuro, numa nova civilização, quando nós tivermos a sinarquia funcionando, então aí não. Nós teremos a presença de seres de hierarquia, Jesus o Cristo, Siddhartha Gautama, professor Henrique de Souza, e outros grandes seres, vivendo com os homens da face da terra, sem serem perseguidos, sem serem difamados, e aceitos por todos de maneira humilde, através do amor e do amor cósmico universal. Isso é muito importante, essa conotação. Ô, professor, o Elias pergunta o seguinte: como exercer e manter a vontade para mudar o que precisa ser mudado? Exatamente, é um processo de vontade. Aí que está. Veja bem que o nosso irmão falou vontade. Então, existe essa dicotomia, o desejo e a vontade. O que domina a grande parte da maioria do ser humano é o desejo de ter coisas. E o que faz parte de uma consciência superior é a vontade. A vontade de servir. A vontade de servir, da amorosidade, de servir a Deus. Então, a vontade é superior, o desejo é inferior. O desejo é coisa do quaternário, a vontade é algo crística. A vontade é justamente a Atman, é a consciência crística em nós. A consciência crística em nós. Então, aí nós temos que fazer a transformação. Transformar. Não eliminar o desejo, eliminar tem que ser transformado. Transformar o desejo das coisas mundanas para a vontade que caracteriza a atuação dos seres elevados. Então, isso aí significa o quê? Transformação interna. Como se faz isso? Através da transformação interna. É claro que esse processo da transformação interna se exerce através do poder de decisão da pessoa. A pessoa tem esse poder de exercer a transformação interna. Agora, na lei cósmica, existem duas funções que o nosso mestre explica com bastante clareza: o amor e o rigor. Tudo bem? Quando não vai pelo amor, vai pelo rigor. Então, quando não vai pelo método de entendimento, da vontade de se elevar, então vem o rigor, é o sofrimento. É o sofrimento. Olha, eu não estou mentindo, eu não estou inventando isso. Meus irmãos, eu não estou inventando. Siddhartha Gautama diz isso. As 4 nobres verdades. Siddhartha Gautama diz: o sofrimento existe. Primeira nova verdade, o sofrimento existe. Segunda nova verdade, é possível vencer esse sofrimento. Terceira, existe uma maneira de vencer esse sofrimento. E a quarta, esse sofrimento deve ser transformado através da sabedoria. Então, Siddhartha Gautama diz que uma maneira de terminar o sofrimento é através da sabedoria. Isso é o drama que nós passamos na humanidade. A humanidade sofre? Sofre. A humanidade sofre muito. Sofre injustiças econômicas, fome, miséria, etc. Mas isso aí é problema de quê? É problema político? Eu pergunto, o sofrimento da humanidade é decorrente de situações políticas? Não, é problema de situações da ignorância. Não é da ignorância, a ignorância de todos, tanto daqueles que dirigem como dos dirigidos. A ignorância produz o sofrimento humano. O dia que a humanidade transformar a ignorância em sabedoria, o sofrimento desaparece. Porque o sofrimento, o rigor, é a ação da lei, através do karma. E tem uma coisa, se a pessoa permanece muito tempo sem tomar uma decisão de autotransformação, vem a dor, vem o sofrimento. Isso é inevitável, vem o rigor. Aí, então, ela vai aprender através da dor. Então, a grande jogada, a grande sabedoria do ser humano é aprender sem sofrer. Sem sofrer. Veja bem o seguinte, olha. Veja bem, eu vou considerar um ser humano, um ser humano sábio e um ignorante. Eles estão frente a frente. Reflitam sobre isso, que é coisa muito importante. Eu tenho um sábio e um ignorante. O sábio
O ignorante não aprende nada com o sábio. O ignorante olha para o sábio e não aprende nada, não aceita nada, não quer saber. Mas o sábio aprende muito com o ignorante. Olha, o sábio aprende com o ignorante. Porque o sábio olha para o ignorante e vê assim. O que o sábio diz? O sábio olha para o ignorante e diz assim: é isso que eu não devo fazer. Está vendo? O sábio olha para o ignorante e diz assim: é isso que eu não devo fazer para não sofrer. É isso. E o ignorante olha para o sábio e não tira conclusão nenhuma. Vai sofrendo e acha que o sofrimento dele é o governo que causa, é isso e aquilo, mas é a sua própria ignorância. Isso a humanidade vai ter que vencer. No terceiro milênio, isso vai ser vencido. Transformar a ignorância em sabedoria. Rumo graças a Deus, com a bênção do Eterno, no ano 3005, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a elite espiritual atingirá este patamar da nova civilização. Que assim seja. Bija. Bija. O professor Anádia Schiavone quer que o que o senhor poderia falar sobre o Gólgota? É justamente o Gólgota, veja bem, o que é o Gólgota? É o lugar onde o Jesus foi crucificado, né? Não é isso? Isso. O Gólgota, o que é? É um monte. O Gólgota é o Largo da Caveira, chamado lá o Lago da Caveira, que estava cheio de crânio lá, eles matavam as pessoas e iam jogando lá. Chamaram o Gólgota Lago da Caveira. Esse Gólgota é o lugar onde Jesus foi crucificado. É isso? Então, o Gólgota é o lugar onde Jesus foi crucificado. É isso? Então, é por isso que o nosso mestre diz: entender o mistério do Gólgota é algo muito importante para a humanidade. É isso? E nós não entendemos ainda. Nós estamos conversando aqui, nós estamos apenas na superfície, nós estamos mexendo na superfície. Eu digo com toda franqueza, toda essa live que nós estamos fazendo é a superfície do conhecimento. A superfície do conhecimento. O nosso mestre diz que até seres de elevada hierarquia, de elevada evolução espiritual, não conseguem entender o Gólgota, a tragédia do Cristo, de tão grandioso que é cósmico a coisa. Então, mas nós estamos tentando entender, através do ensinamento do nosso mestre, de HPB. Então, nós estamos tentando entender. Então, vamos raciocinando e fazendo nossa transformação interna. Já é um grande passo. É melhor do que aqueles que não querem saber de nada, né? É muito melhor a gente tentar entender algo que está muito além do nosso conhecimento do que aquele que não quer saber de nada. Aí realmente a evolução não ocorre. Né? Essa é a resposta sobre o Gólgota que eu queria dizer. Aqui é só uma mensagem carinhosa do João Gustavo Jacó. Professor Walter, que bom ouvir suas aulas novamente. Saudades do curso peregrino lá da Lacerda. Oh, meu grande amigo Jacó, esse é um grande amigo agora. Que bom, um grande abraço, meu amigo Jacó. Jacó, e o nome bíblico, nome bíblico. Nome bíblico, né? E a Margarida Martins pergunta o seguinte: o mental precisa agir, mas o emocional está tão abalado, professor, como agir nesses momentos? Exatamente. Essa é a grande pergunta. O emocional está tão abalado. Mas veja bem, o emocional está abalado, mas nós temos domínio, podemos ter domínio sobre o mental, sobre o emocional. Isso é indiscutível. Podemos ter domínio sobre o emocional. É só nos dispusermos a isso. É necessário estar disposto a isso. O estudo, autoconhecimento, isso é possível. Nem sempre, não é fácil, porque o emocional realmente vai na base, né, do quaternário, né, no quaternário. Então, como agir nesses momentos? Estudar, meditar e vibrar intensamente. E outra coisa, não vibrar com o ódio. Não vibrar com o ódio. Perfeito? Hoje, no mundo, a gente vê pessoas lançando ideias, né? As chamadas ideias que vão circulando, né? As ideias que vão circulando, e as pessoas vão aderindo a essas ideias e vão se absorvendo são chamadas ideologias, as ideologias. Aí, cheguei no ponto. O importante é libertar-se das ideologias e ligar-se às ideias. As ideias são os universais, ligadas à tríade. As ideologias estão na parte emocional. A pessoa que se liga à ideologia,
ela começa a odiar a todo mundo, começa a reclamar, começa a sentir raiva, ódio. Isso não leva a nada, só leva ao sofrimento. Então, como agir nesse momento? Passar para o mundo das ideias, através da reflexão, através da meditação, através do amor universal. Então, aquelas pessoas que nós olhamos, as pessoas que nós olhamos e sentimos vontade de ter ódio dela por motivo do seu comportamento, não. Devemos ter compaixão. Isso é verdade. Aqueles que não agem corretamente, a nosso ponto de vista, isso, diante da lei universal, nós não devemos odiar, porque isso aí, o ódio faz mal a nós mesmos. O ódio faz mal. A primeira coisa que o ódio faz é destruir a própria identidade do ser humano. E é um veneno, é um veneno. Então, por isso que Jesus falou, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar a nós mesmos também para amar o próximo. Amar a nós mesmos quer dizer cultivar os processos superiores, as vibrações superiores, sem ódio, etc. Né? Aqueles que agem erradamente, nós verificamos isso através do comportamento, sem ódio, compaixão. E sabemos que a lei vai dar um jeito para retirar aquela pessoa desse caminho e levá-la para a sua evolução. É claro que a pessoa vai sofrer, não tem jeito. Né? Isso aí, os mestres falam isso. Então, não quer sofrer? Quer evitar o sofrimento? Então, leve-se do emocional para o mental, através do processo. Aí entra o processo da iniciação. No processo da iniciação, a pessoa vai se desligando cada vez mais dos processos emocionais e ligando aos processos mentais, intuitivos e crísticos superiores. Essa é a resposta que eu posso dar. É o que o Tarcísio Espósito diz, né? Sim, sacrifício no sentido de perder a vida, mas os sofrimentos sempre existirão, né, professor? Sim, exatamente. O sofrimento dos mestres sempre existirão, pelo menos nessa fase que nós vivemos. Mas o terceiro milênio vai ter mudanças progressivas. Isso o nosso mestre fala, né? Não é para já, não é para já. Nós estamos aqui no início do século XXI, do terceiro milênio, né? Então, grandes transformações só serão sentidas lá do ano 2500. Tem mais 500 anos. Depois de 500, de 2500 a 3005, aí teremos realmente uma progressão mais rápida em direção de uma nova civilização. Mas é assim, o processo é assim mesmo. Mas eu digo uma coisa, viu? Olha, às vezes a gente pensa assim, 1000 anos, mas 1000 anos é muita coisa. Não, 1000 anos é um estalar de dedos para a divindade. É muito para nós, seres humanos, que vivemos 80, 100 anos. É isso? No máximo, vivemos 100 e poucos anos no máximo, né? Mas 1000 anos. Mas 1000 anos para a divindade é um estalar de dedos, um estalar de dedos. Estalar de dedos. Tanto que nos mundos internos a progressão do tempo é diferente. Não é isso? Nos mundos internos, a progressão do tempo, o ritmo do tempo é diferente. Então, nós podemos ter, por exemplo, nos mundos internos, um dia valendo 100 anos nossos. Sim, um dia, em algum lugar dos mundos internos, mundos subterrâneos, um dia equivale a 100 anos nossos. Então, esses 1000 anos para nós, para lá, significa uma semana, 10 dias. Então, tudo, o tempo é zero. O tempo, olha, meus irmãos, o tempo é zero pela sabedoria inicial das idades. E isso está sendo confirmado pela teoria quântica. A física quântica já constatou isso. O tempo é zero. Não se preocupe com o tempo. O tempo é apenas uma criação. O tempo é maia, uma criação que está aqui dentro da nossa consciência humana. O tempo é zero. Tudo bem? Isso que eu queria falar. Alguma coisa mais? Bom, só um temos... comentário do Júlio, né? Que há sofrimento, tem uma causa, não querer o que tem e querer o que não tem. Mas essa causa pode ser removida. Pode, claro. Está tudo dentro de nós. Está tudo dentro de nós. A solução está dentro de nós. Não existe solução fora. Muita gente diz, o meu sofrimento vai terminar quando houver um processo político diferente, quando ajudar as pessoas, quando não sei o que lá. Né? Não é assim, não é assim. A solução dos problemas está dentro da própria pessoa. E todo momento que a humanidade, um por um, resolver os seus próprios problemas, a humanidade passa para um estágio superior. É transformar-se a si mesmo. É isso? Transformar-se a si mesmo. Isso é fundamental para a humanidade. É isso. O processo de autoconhecimento.
Professor, tem muita gente agradecendo a live de hoje. A Dalva Simino, excelente live, tendo em vista os dados apresentados através de muita pesquisa com fontes muito diferentes. Exatamente. Tá? A Margarida agradecendo também, a Sandra Helena também agradecendo, paz, luz, amor, sabedoria sempre. O senhor queria falar mais alguma coisa, suas Não, não, considerações? não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que no próximo sábado nós falamos sobre Jesus, terminamos na parte 3. A parte 3 sobre Jesus, depois encerramos aí começamos com outros assuntos, né? Então, você fica em 3 partes, para dar o complemento sobre a missão cósmica de Jesus, né? Encerramos, aí passamos para outra. Eu pretendo agora, como está começando o curso peregrino, eu pretendo falar sobre a eubiose, sobre a estrutura da eubiose, o funcionamento, e dar uma pequena informação sobre a biografia do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, a sua função cósmica na Terra, o que ele fez, etc., de maneira bem. Porque realmente algo extraordinário, muito vasto o conhecimento. Mas dá de maneira sintética, dá essa visão da eubiose, como ela funciona, o objetivo, e dá uma visão sobre o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a sua natureza, a sua função, etc., né? Para justamente estimular aqueles que queiram vir para a eubiose, fazer o curso peregrino e fazer a sua entrada na série interna e seguir o seu caminho da iniciação. É isso que eu tinha falado. Então, aqui é só um comentário que nesta segunda-feira será o aniversário de Getúlio Vargas, né? Perfeito. E o nosso querido irmão Eduardo Nunes, né? Ele vai participar, né? Nesta segunda-feira para correligionários do PTB e cidadãos de Campinas. Infelizmente, a gente não tem um folder, né? Porque ainda eu não tenho essa informação. Mas se alguém quiser alguma informação sobre a live e tudo mais, a gente pode depois estar divulgando, né? Através do link do e-mail do Eduardo Nunes. E a live também terá participação da delegada Terezinha, do Eduardo Nunes, tá? Então, acho que vai ser muito interessante. E eu também queria aproveitar a oportunidade e falar sobre. Aqui está, a entrevista será sobre Getúlio Vargas e Daci Vargas, entrevista da delegada Terezinha com o Eduardo Nunes. Se alguém quiser mais alguma informação, aqui está o e-mail brasilfactors@gmail.com. Se alguém quiser alguma informação sobre essa entrevista, é só fazer contato com esse e-mail, tá? brasilfacts@gmail.com e obtenha a informação. Vai ser interessante. Eu queria dar o recado, né, da nossa roda de conversa agora na terça-feira, dia 20 de abril de 2021, sempre no mesmo horário, às 20h40, tá? O tema será sobre andragogia eubiótica, tá? Então, de um lado tem a pedagogia e do outro a androgogia. Por aí você vê o desenho como é muito interessante, né? Como educar crianças, jovens e adultos nesta nova era. Estarão pais e educadores preparados para a exigência do novo ciclo? Então, quem vai falar sobre o assunto é a nossa querida Lúcia Helena Cordeiro, tá? Ela vai ser a palestrante e a nossa comentarista será a Edna Mafalda, que também é pedagoga, e o moderador será o Eduardo Nunes. Será uma bela roda de conversa para quem é da área, para quem tem filhos, né, para quem está ligado com a educação de jovens e adultos, será uma bela oportunidade de ampliar os seus conhecimentos, tá? Então, o recado seria esse. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer todos aqueles que nos prestigiaram hoje para esse encontro com o professor Walter de Andrade,
caminho para a iniciação. Um bom final de semana para vocês e até a próxima. E luz, paz e amor para todos e até a próxima semana.